Deixa eu ler com vocês o Salmo de número 37, versículos de 1 a 8. Estou com uma Bíblia aqui, muito legal, dos irmãos lá dos Gideões. O nosso querido Avidias faz parte da distribuição dessas Bíblias. Ele esteve recentemente aqui na faculdade, na Corifeu de Azevedo Marques, São Judas ali, entregando as Bíblias, né? Aqueles jovens, naqueles bares, parece quando a gente passa aquele barulho de alegria, mas quando eles vão colocar a cabeça no travesseiro à noite, é um fim de festa, é um aperto no peito e uma dor na alma. E se tiver uma Bíblia no bolso, eles começam a ler, né? Eu conheci o testemunho de um jovem que ele ganhou uma Bíblia, e a Bíblia normalmente tem esse papel muito fininho, porque ela tem muitas páginas, precisa ter um papel fino. E as Bíblias mais caras, ela tem um papel especial que é uma seda. E esse menino fumava maconha de manhã, à tarde e à noite. Então ele falou, bom, não vou precisar mais comprar seda, eu já posso usar as páginas da Bíblia. E ele começou a fumar maconha usando as páginas da Bíblia. E ele fumou todo o livro de Mateus. Ele falou isso no testemunho dele. Ele falou, agora eu vou começar em Marcos. Vamos fumar Marcos. E ele ria, ele dava risada. E ele fumou todo o livro de Marcos. Ele falou, agora vamos começar no Lucas. Lucas deve ser da hora. E fumava Lucas, dava risada. Foi fumando, foi fumando. Aí ele falou assim, agora eu vou fumar João. Não que o João é diferente, o João, mas é que o evangelho de João é o melhor evangelho para você ler e para você usar com pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Porque o João já vai direto, pá! É uma pancada no coração do ser humano. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus. E ele no banheiro começou a ler isso, enrolando João 1. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando ele viu, ele já estava no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele jovem cai de joelho e entrega a vida dele para Jesus. Ele que tinha uma dependência na maconha, ele agora entrega todo o seu coração e toda a sua vida a Jesus Cristo. Então, os Gideões é um trabalho muito bonito de entregar a Bíblia. Eu tenho uma marronzinha aqui. Essa é especial, essa daqui é mais difícil de conseguir, hein, Avidias? Muito bem. 37, versos de 1 a 8. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol, o seu juízo como o meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Último versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para ver ou para fazer o mal. Oremos. Fala conosco, Senhor, te pedimos. Não uma palavra de acordo com o nosso coração, mas aquilo que o Senhor quer dizer para a gente. Eu oro no nome de Jesus que as mentes e os corações estejam aqui preparados, atentos, cativos, para ouvir a tua voz. Oro no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje, os desejos de Deus para a minha vida, ou Deus
para realizar os meus desejos. Ou seja, eu quero Deus para realizar os meus desejos, ou eu quero Deus para me submeter à sua vontade e o seu querer? Eu quero os desejos de Deus para a minha vida, ou quero Deus para realizar os meus desejos? Se a gente parar um pouquinho para pensar, nós vamos ver que a maioria das pessoas que frequentam uma igreja evangélica querem Deus para Deus fazer alguma coisa que elas sonham e que elas querem. Bem, sonhar e querer não tem problema algum. Aliás, o ser humano ele é um sujeito que busca o prazer, a alegria, sentir-se bem a qualquer custo. Eu diria que essa é a grande busca do ser humano, o prazer, se sentir bem, né? Então, o ser humano vai procurar evitar aquilo que lhe causa mal, aquilo que ele acha que, poxa, isso vai me impedir de me sentir bem, de ter desejo e de ter prazer. Então, os desejos são coisas que a gente pensa, que nos motiva. Desejos são coisas que vão dar uma direção para a nossa vida. Desejos são coisas que vão impactar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso relacionamento com Deus, né? Então, o ser humano, ele é muito assim e não tem problema algum ser assim. Deus nos fez com essa coisa de uma certa inquietude, de uma certa angústia. O ser humano é um tanto que hedonista, né? Ele vai evitar sofrer a qualquer custo e vai sempre tentar sentir prazer. Pois bem, irmãos, existem desejos bons, mas existem desejos ruins. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Para alcançar os desejos do seu coração, quais são os pré-requisitos, né? O que o salmista aqui vai nos mostrar? Qual é o plano de Deus para fazer os desejos, os bons desejos, se cumprirem? É interessante que aqui no texto ele vai falar 3 vezes: não te indignes, não fique bravo, não fique indignado por causa do homem que está prosperando em seu caminho. Ele vai falar assim, ele está prosperando, mas logo, logo ele cai. Não fique irritado por isso. Não fique irritado por isso. Então, parece que essas pessoas prosperam de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito intensa, e o Senhor está falando assim, isso não é exemplo para você, isso não deve ser a busca da sua vida. Então, a gente pode sacrificar, irmãos, amigos, por um desejo errado. A gente pode escolher e aconselhar e orientar os nossos filhos a terem desejos completamente equivocados, que vão impactar toda a sua vida. Você sabe que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Deus não quis robozinhos que ficassem só dando assim, eu te adoro, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não tem sentido isso. Deus nos criou, Deus nos fez com a capacidade de escolher. Isso não diminui a sua soberania. Ele é soberano, ele sabe tudo. Ele é Deus. Então, com essa capacidade de escolher, é o crochê da vida. O que nós vamos escolher vai impactar e muito toda a nossa vida. Os conselhos que nós vamos dar para os nossos filhos vão impactar. Eu lembro do meu filho Pedro, que deve estar nos assistindo agora, ele, na hora de prestar vestibular, porque é uma coisa ridícula ficar perguntando para uma criança o que ela vai ser quando crescer, né? Porque uma criança que ouve o que você vai ser quando crescer, ela está pensando assim, eu não sou nada, né? Eu preciso crescer, ser um adulto chato que nem você, ficar enchendo o saco dos outros e perguntando o que você vai ser quando crescer. Então, gente de bem com a vida não enche a paciência dos outros. Já percebeu isso daí? Gente de bem com a vida não perturba o outro. Ele está de boa na lagoa, como fica o sapo. Mas, o que você vai ser quando crescer? Nem tem 3 anos de idade, você está perguntando o que ele vai ser quando crescer. Deixa ele. Eu gosto de criança que fala assim, você é salsicha. Você é uma salsicha, ou você as respostas mais inusitadas, porque criança não precisa. Aí o Pedro, na hora do vestibular, você vai prestar para quê?
Aí ele veio perguntar para a mãe já essa coisa mais de história, tal, aí vem exatas, o que que eu vou O Rafael, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas o Rafael é um engenheiro formado, né? Já teve projetos lá na cidade, foi do Paraná, né, que você fez alguns projetos. Rafinha é um engenheiro, né? Estudou, passou, mas gosta mesmo da música, só mesmo do contrabaixo dele, de estudar isso. Então, você vê o Pedro é advogado, aí ele acabou fazendo direito, se formou. Depois eu fiquei falando assim, não, tem que tirar o AB, porque cara que faz direito e não tira o AB, não sabe. Tira o AB, nunca defendeu ninguém, nem o cachorro lá nem o vizinho defendeu. Gosta mesmo é de música, gosta de livros, gosta de outra coisa. Então já é difícil a gente escolher que profissão que eu vou seguir. E nós pais temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente dá conselhos errados, que vão impactar a vida dos nossos filhos. Então deixa eles escolherem. Fornece elementos. Outra coisa, você vai escolher a mulher com que você vai viver. Você escolhe, sabia disso? Não adianta falar assim, eu vou orar para Deus preparar uma varoazinha para mim. Aí quando dá errado, ele se separa e fala assim, não, foi Deus que arrumou uma bucha para mim. E a gente nunca assume a responsa. Então a nossa vida é feita de escolhas. Paulo fala assim, é bom vocês ficarem solteiros, como eu. Mas alguns que não podem, como o pastor James, se conter, casem. Porque é melhor casar do que viver nessa fornicação. Olha que mulherzona bonita que está passando lá. Então, se você é um desses, casa. Né? Não pode viver na fornicação, desejando a mulher da alheia. Então, você precisa entender que a vida é feita de escolhas. Para as meninas e os adolescentes que estão aqui, a Maria Luísa, a Rafinha, a Queca, que é aniversariante do dia, diz que para você escolher um bom partido, você tem que olhar a Bíblia dele. Se não tiver Bíblia, sai fora. Sai fora. Se não ler a Bíblia, não fizer oração, é roubada. Precisa dizer isso. Eu conversei com um irmão e ele falou assim, a minha esposa é espírita. Eu gostaria muito que ela fosse comigo. Ou a minha... Então, a espiritualidade fica em choque, fica em conflito. Então, uma boa maneira de escolher um namoradinho, alguma coisa, primeiro é ver a Bíblia. E segundo é perguntar para o seu pai. Pergunta para o seu pai, pai, o que você acha do fulano, né? Eu contei para a Gabi antes, hoje nós estamos recebendo a mamãe do Mateuzinho e do Fê, o Filipinho, também o padrasto deles ali. E a Gabi, quando começou a namorar, tal, ela perguntava para a gente, né, Silvinha? O que vocês acham Não que a gente fosse escolher para a Gabi, mas é que às vezes a gente pode dar bons conselhos. Como esse, leia a Bíblia, é um menino do Senhor. Né? Ah, mas isso é retrógrado, isso é para trás. Eu vou começar a namorar com ele vai se converter depois. Pode não se converter. Pode não. Né? Então, a vida é feita de escolha, irmãos. Nós vamos escolher. Os desejos que você quer para o seu coração vão impactar toda a sua vida. Então, o que é que você está? Pergunta. Esses desejos, esse estilo de vida que você está vivendo, ele tem a ver com os desejos de Deus para a sua vida? O salmista vai falar sobre isso aqui no Salmo 37. A primeira coisa que ele nos diz é falar assim, deleite-se nele e não em seus próprios desejos. É um versículo de número 8. Deleita-te também no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Não é assim, eu vou na igreja e ele vai realizar o desejo do meu coração. Não, é que quando a gente se entrega, quando a gente tem uma relação com Deus, a vontade dele, o querer dele vai impactar toda a nossa vida, aí a gente vai realizar o desejo do nosso coração que está em sintonia com os desejos do Senhor. Deleita-te no Senhor e ele realizará o desejo do seu coração. Eu preciso dizer, irmãos e amigos, para todos nós, se você quiser alguma coisa que Deus não quer para você, tem alguém que vai te ajudar muito a realizar esse desejo. Vou repetir. Se você
quiser um desejo que Deus não tem para você, que Deus não quer, você vai encontrar alguém que vai te ajudar nesse processo, e esse alguém é o diabo. Ele ajuda nesse processo de afastar as pessoas de Deus. Então, o coração do homem é enganoso, diz a Bíblia, né? E desesperadamente corrupto. Quem conhece o coração do homem, diz a palavra do Senhor. Então, esse deleita-te no Senhor significa amar a Deus, ouvir a sua voz, passar tempo com Ele, obedecer, segui-lo, andar, caminhar. Deus tem prioridades na minha vida, eu escuto o que Deus quer para a minha vida. Irmãos, isso vai impactar toda a nossa vida, inclusive a nossa vida profissional. Eu não acredito em cristãos que são maus profissionais, preguiçosos. Por isso que o Salmo 1, que ele vai falar lá no final, tudo quanto fizer prosperará, porque quando você tem a direção de Deus na sua vida, você tem respeito pelo próximo. Você faz as coisas como se estivesse fazendo para Deus. E você não precisa ficar correndo atrás do sucesso. Ele te acompanha. Sabe, Iberê? Uma vez eu vi na Guitar Player, saiu uma senhora que tocava violão lá no Mato Grosso. Mas lá no fundão do Mato Grosso, ela fazia as violas dela e tocava. Saiu na Guitar Player. Eu fiquei dizendo, como é que conheceram essa mulher? Mexia com os bichos, com as onças e tudo, e tocava violão, e tocava muito bem. Saiu na revista mais famosa aí de guitarra. Então, quando você faz uma coisa com maestria, com afã, como se fosse para Deus, Deus impactando na sua vida, as pessoas vão te descobrir. Quando tem um baixista que toca muito, você fala, meu, tem um cara lá que toca. Eu sou que nem o pai dos filhos de Francisco, lá do filme, né? O Rafael é tipo meu filho, assim, de Francisco, né? Outro dia eu estava falando com um rapaz de baixo, né? Aí eu falei assim, não, Rafael, ele toca lá com a gente na igreja. Às vezes o Sandro. Ontem eu estava com o pastor Luiz Saião, é um pastor muito, muito legal. Ele é bem relevante nas redes sociais, é um professor de hebraico aqui. Nós vamos fazer um projeto juntos. E aí eu mostrei uma música, o Sandrinho estava fazendo um solo de piano aqui. Aí o Rafael, eu mostro lá do baixo, o cara me meu, ele toca muito, cara. Então as pessoas ficam sabendo. E eu falo isso porque as pessoas falam, naquela igrejinha lá, onde tem criancinha que vem com violãozinho, mas tem um baixista lá também que o bicho é casca grossa, né? Tem um tecladista, né? E eu fico orgulhoso quando eles colocam na rede social, assim, nas redes sociais. E o pastor ainda chama para fazer solo. Que pastor que está cantando e tocando fala, agora você faz um solo, né? Assim, mas dentro de um contexto. Porque a música é assim, não dá para o Iberê fazer o solo e só ele fazer o solo da música toda e ficar aquela... Né? Ele faz o solo e depois ele entrega. O Dudu França cantou domingo aqui com a gente. Tá, eu peguei ele de surpresa. Aí o irmãozinho falou assim, aquele tiozinho de cabelo branco lá, quem é? Canta bem, hein, meu? Pô, aquilo lá é o Dudu França, cara. Vai lá, dá um Google lá que você vai ver ele foi finalista do The Voice, Grilu na Cuca, depois cantou Cristo na Cuca, que ele se converteu, e essa história toda Então, a nossa vida, queridos, é feita de escolhas. Então, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, não em seus próprios desejos. Tenha coragem, meu querido, de chegar hoje e de entregar todos os seus desejos diante do Senhor. E falar assim, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou esperar Deus trabalhar nesses desejos do meu coração, até que estejam em sintonia com Ele. Aí depois Ele vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Entregue-se a Ele, entrega todo o seu caminho ao Senhor, a pizza toda para Ele, confia nele e o mais Ele fará. Aí depois Ele vai falar, confia nele, né? Confia no Senhor, faze o bem, faze o bem. Nós estamos precisando de gente bondosa, estamos precisando de gente generosa, estamos precisando que nem aquela menininha, viu, Sandro, da escola bíblica dominical, ela foi a primeira vez na igreja e a professora falou assim, quem conhece Jesus aqui? A professora queria evangelizar ela, né? Aí, quem conhece Jesus? Que a menina não ia falar que, não, eu não conheço Jesus. Ela falou, eu conheço Jesus, eu moro na minha rua.
Ó, lá na minha rua. É? Aí foram lá, tinha um senhor muito bondoso, crente lá. Meu senhor que era muito bonzinho. Seu nome verdadeiro é Emanuel. Mas ele era tão bonzinho, as crianças gostavam. Aí a turma falava que ele era o Jesus. Aí ele é o Jesus. Estamos precisando de gente bondosa. A gente está falando agora, gentileza gera gentileza. Aí os mais espertos colocaram, gentileza gera pessoa folgada. Está faltando. Eu conheço um pai de santo que se converteu na igreja do meu pai. A gente fazendo um trabalho de jovens lá, ele chegou, rapaz preto, grandão, chamava Renato. Hoje é um servo do Senhor. Ele chegou, aí o nosso baterista estava sentado junto com a esposa, ele não tinha lugar. Nosso baterista se levantou e deu lugar para ele. Ele falou assim, que lugar que eu vou que o cara se levanta para eu sentar do lado da mulher dele? Aquilo impactou a vida de Renato. Ele voltou várias vezes e entregou a vida dele para Jesus. A gente está precisando de gente bondosa. Confie no Senhor, faze o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Descanse nele. Espere pacientemente no Senhor. Você precisa, meu querido, crer que Deus tem os melhores desejos para você. Ele tem o melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Ele é um pai que tem prazer em te abençoar. Tem prazer em te abençoar. Vamos ficar de pé. Vamos chamar os músicos aqui. Olha só, foi só 15 minutos, hein? Esse Salmo de número 37 é um desafio para a gente, é um encorajamento para a gente confiar em Deus. Viver para Deus. Ser paciente mesmo quando a gente é confrontado com a prosperidade aparente do ímpio. Eu como office boy, comecei a trabalhar como office boy numa corretora de valores. Depois de algum tempo, passei a operar no mercado de renda variável, na Bolsa de Valores. E eu aprendi uma lição na Bolsa. Todas as pessoas que querem ganhar dinheiro na Bolsa de Valores muito rápido, perdem muito. O maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil, o Barsi, ele vive de dividendos. Ele começou lá atrás, há 50 anos, comprar ações do Banco do Brasil. E fazendo juros compostos. E é sempre pondo um pouquinho do seu salário. Hoje ele tem, sei lá, deve ter uns 4 bilhões de reais na Bolsa de Valores. E todo mundo que quer chegar na Bolsa, agora é bitcoins, cara. Compra ações da Nvidia. Pode comprar no Brasil, é a empresa mais valiosa do mundo, você vai... Não vai. É muito difícil ganhar dinheiro com essas empresas que oferecem, né? Quantas pessoas perdendo tanto dinheiro com Magazine Luiza, com Melios e com tantas empresas que essa empresa que vai bombar. Não, a gente tem que fazer de maneira cautelosa, aos poucos. O dinheirinho que não vai precisar, não pode ser o dinheiro do convênio. Vai aos poucos, vai guardando, vai investindo em boas empresas, E a vida cristã me parece que é um pouco assim. A gente vai deixando Deus entrar na nossa vida, tomar conta das coisas. A gente vai buscando não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E quando a gente se dá conta, a gente está falando que nem Paulo, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele tomou conta das minhas vontades, dos meus desejos. Esse é o projeto da vida, o maior projeto da vida do ser humano. Tomar uma decisão honesta, verdadeira, de andar com Deus. E falar, poxa, eu quero fazer as coisas de acordo com a vontade e o querer de Deus.
Deus ama você, meu querido. Deus te ama. Ele tem um plano para a sua vida. Ele é a razão da nossa existência, do nosso viver. Então, não desista. Cerre os punhos, trave os dentes. Eu preciso te dizer uma coisa para a gente cantar. Talvez as pessoas estão dizendo, talvez as manchetes dos jornais estão dizendo, mas essas não são as últimas palavras. As últimas palavras quem tem é Deus. Eu quero te provar isso com aqueles discípulos que estavam caminhando para Emaús. Jesus tinha sido crucificado, tinha padecido, e eles estão tristes voltando para a aldeia de Emaús. E de repente Jesus começa a andar com eles. Eles vão andando juntos. E Jesus começa a perguntar algumas coisas, e eles chegam para Jesus e falam assim: você é um forasteiro, um peregrino, você não sabe das últimas notícias que aconteceram? O Jesus que a gente esperava nele tudo, que ele ia nos livrar desses romanos, ia nos redimir, e ele foi morto, crucificado. Digo eu, não a Bíblia. Eu acho que Jesus pensou assim: essas não são as últimas notícias. Estou do seu lado. Jesus ressurreto e vivo ao lado deles. Essa era a última notícia. Mas eles estavam presos a uma notícia dos acontecimentos. Deixa eu lhe dizer, meu querido, isso não é neurolinguística, isso não é pensamento positivo. Isso é realidade. Deus tem as últimas notícias para você. Não se apegue ao que as manchetes, o que as pessoas, o que alguém disse para você. Por isso que a Bíblia diz que ela é o alfa e o ômega. Ele tem as últimas notícias. Vamos ouvir uma canção e depois a gente ora.